Fala galera, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto. 12 de agosto de 2024. Começando uma semana aqui, voltando com o Morning Call para vocês. Semana importante, depois de uma semana muito mais importante. A semana passada aconteceu muita coisa. Japão, os índices japoneses derreteram, o Yen passou a se valorizar muito, saiu lá da casa dos 160 para 140. Os mercados ficaram com muito medo do que estava acontecendo e agora voltou um pouco normal. E depois de uma tempestade sempre vem aquele momento de calmaria, né? Então se vocês repararem, dólar canadense lateralizado, o euro lateralizado, a libra um pouco menos, mas continua meio lateralizada ali. O índice americano, Dow Jones, também totalmente lateralizado. O ouro que vem subindo um pouco nessas últimas horas. E tem um motivo. Nessa quarta-feira vai sair dados econômicos bem importantes dos Estados Unidos, que são dados de inflação. Sai índice de preço ao consumidor. E agora muda o gear disso aqui, porque até então era olhado para dados de inflação, dados econômicos de forma geral, para mostrar se os Estados Unidos estariam se recuperando de inflação alta, se existiria a possibilidade do Fed baixar a taxa de juros, né, o Banco Central Americano, e agora mudou, agora será que os Estados Unidos está caminhando para uma recessão? Então, os dados econômicos vão servir para isso e o mercado vai interpretar dessa forma, dependendo dos dados que saem. Se o mercado interpretar que sim, os Estados Unidos estão caminhando para uma recessão, eles vão acabar precificando de forma negativa, com o dólar subindo, com índices caindo e tal. Isso significa que se a inflação cair, de fato, lá na quarta-feira, os mercados podem reagir de forma negativa. Por incrível que pareça, diferente dos últimos meses, até anos aí, em que a inflação caindo era um bom sinal, agora a inflação caindo pode ser um mau sinal. Depende muito de como o mercado vai interpretar isso. Hoje, segunda-feira, é feriado no Japão, bolsa fechada, assim como a semana inteira, né? O Japão está um dos maiores feriados que tem no Japão, é essa semana, a semana inteira, começando na sexta-feira. Então foi sábado, domingo e vai até o próximo final de semana. E de dados econômicos hoje não tem nada de importante, hoje, segunda-feira. Mas na terça-feira saem alguns dados de inflação, IPP dos Estados Unidos também, que é índice de preço ao produtor, que é um indicador de inflação, ele também é importante, assim como o IPC, que eu mostrei para vocês. Se der sinais aqui de que está diminuindo, também pode... Inflação diminuindo é um bom sinal. Só que o mercado pode reagir de forma negativa por conta disso, né? Será que estamos caminhando para uma recessão? Só por isso. Seria uma boa notícia se a inflação cair. Decisão de juros também pela Nova Zelândia na terça-feira à noite, às 23 horas. O importante é que a gente ouça, né, as declarações de política monetária, é isso que traz mais movimentação. A ideia é que eles mantenham os juros inalterados em 5,5%. Alguns dados de inflação do Reino Unido, espera-se que o Reino Unido tenha um aumento novamente de inflação, assim como o salário lá subiu um pouco, a inflação subiu, então vendas no varejo, bens e serviços, essas coisas tendem a subir um pouco nos próximos meses. Existe essa expectativa pelo Banco da Inglaterra, eu estava lendo sobre isso no CNBC hoje. Então eu acredito que saia aqui um pouco mais alto que o normal. Na PIB da zona do euro. E como eu falei lá, índices de preço ao consumidor. Outro dado econômico importante sai na quinta-feira dos Estados Unidos, que é vendas no varejo. Vocês podem ver aqui, tem PIB do Japão. Produção industrial na China é muito importante. China, quando desacelera, o mundo precifica isso de forma negativa, ou seja, os índices caem um pouco, o dólar sobe um pouco. Então é importante acompanhar. Por mais que tenha dois tourinhos aqui, dados econômicos da China é legal da gente estar acompanhando. E aí, como eu falei, tem PIB aqui do Reino Unido. Como eu estava falando, na quinta-feira, vendas no varejo dos Estados Unidos. Aqui é a mesma coisa em relação à inflação. Dos dados de inflação, se mostrarem números aqui desacelerando, o mercado pode precificar de forma negativa. E um outro dado econômico muito importante, que a gente voltou a ter atenção, são os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que até então eram um dado econômico irrelevante para a gente, mas como ele vem aumentando nos últimos meses, a média normal, eu sempre falo isso, é de 200 e poucos mil, né? 210, 215 mil pessoas dando entrada no seguro-desemprego semanalmente, toda quinta-feira, que saem esses dados. E de repente começou a subir, começou a aumentar esses números, né? Chegando aqui, 249 mil na última semana, e o mercado tem se assustado, porque ao mesmo tempo que vem subindo os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, a taxa de desemprego dos Estados Unidos também subiu, indo para 4,1%. Por mais que seja uma taxa de desemprego baixa, ela vem aumentando de 3,9% e agora 4,1%. Então o mercado também está de olho nesses dados econômicos, por isso que eu digo que voltou a ser importante, porque quando está dentro da normalidade, ok, nada mais que o normal sair 210, 215 mil pessoas dando entrada no seguro-desemprego. A partir do momento que sobe, o mercado fica de olho. Se vier alto também, a expectativa de 233 mil, que foi o número anterior, a expectativa de manter em torno de 233 mil. Se vier, por exemplo, 240, 245 mil, o mercado vai precificar
precificar de forma negativa também, pensando que esses números estão aumentando gradativamente. 240 mil pessoas dando entrada no seguro-desemprego. Pedidos contínuos por seguro-desemprego, por mais que tenha dois tourinhos aqui, são importantes também, porque se aumentar, como vem aumentando também, o mercado vai olhar de forma negativa. Fechado? Vendas no varejo espera-se um aumento. Se isso diminui ou vem abaixo, o mercado pode entender, estamos realmente caminhando para uma recessão, a economia americana está desacelerando. Então isso que a gente tem que ficar em mente toda vez que sair um dado econômico. Beleza? E sexta-feira é um pouco mais tranquilo, sem muita novidade, assim, de dados econômicos importantes para os Estados Unidos, né? Brasil, essas coisas não importam muito. Aqui eu deixei separado no CNBC. Tem muita gente agora falando que vamos entrar em recessão, vai ter um crash por aí, isso e aquilo. E aqui também tem uma matéria sobre isso. Um investidor, David Roche, espera que a gente entre em um mercado de baixa. Lembrando que o mercado de baixa é considerado topo dos índices americanos, uma queda de 20%. Então, a partir da máxima que está lá, se cair 20%, tecnicamente falando, entra em mercado de baixa. E segundo David Roche, a expectativa dele é que realmente em 2025 os mercados deem uma desacelerada. Eu particularmente até prefiro que dê uma desacelerada, entre uma recessãozinha para a gente poder se posicionar melhor, comprar melhor, porque está tão esticado que você fica na dúvida, vai continuar fazendo topos históricos, né, rompendo topos. E aqui ele fala um pouco sobre o mercado de bolha, que ele chama, que é o de inteligência artificial e etc. E que ele acha que isso vai ajudar para que com esses caiam aí. Então, para quem quiser ler essa matéria, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para vocês poderem assistir. Fechado? E a outra coisa importante, para quem é mais avançado, para quem participa das minhas mentorias e tal, aqui tem os títulos de 2 anos, 10 anos e 30 anos, títulos americanos, vencimento, né, de 2, 10, 20 e 30, e a gente tem feito um cruzamento de os títulos de 2 anos com os de 10 anos, e eles estão ali, volta, não volta, voltando à normalidade, que seria o título mais curto pagar mais do que os títulos mais longos. E aí, neste momento, né, os títulos de 2 anos estão pagando 4,06, enquanto os de 10, 3,95. Historicamente, toda vez que essa taxa de juros ela se inverteu, com os títulos curtos pagando muito mais do que os longos, né? Então tá quase voltando à normalidade, que a gente chama da inversão da curva de juros. Porque eu não sei se você concorda, quando você compra um título com vencimento de 2 anos, teoricamente ele tem que pagar menos do que o longo, né? Você vai comprar um título com vencimento daqui 10, 20, 30 anos, ele tem que te pagar mais juros do que o curto prazo, obviamente. Quando isso não acontece, é porque o mercado está esperando alguma coisa de crise, alguma tempestade vem por aí. E aí, quando isso acontece, a gente chama de inversão da curva de juros. E está quase se normalizando isso aqui. Isso aqui é importante estar de olho, de olhar. O índice VIX, né, que é o índice do medo, deixa eu apagar isso aqui. Ele também deu uma esfriada, ele tinha subido demais, né, que é o conhecido como o índice do medo, e agora meio que está voltando à normalidade. Então, reparem que ele ficou muito volátil e agora está caindo as mínimas lá. E vindo aqui um pouco para os gráficos, como eu estava falando, para mim, tá tudo lateralizado, né? Para mim, melhores oportunidades seria no Yen, de compras no Yen. Então, eu tô aqui no H1, depois daquela queda que ele teve, que ele saiu lá de 160 para 140, ele tá dando uma recuperada, testando essa resistência aqui, por que não voltar a subir ali em torno de 50, alguma coisa assim. Libra Yen, mesma coisa, né? Depois daquela queda junto com o Yen, tá testando essa resistência, por que não voltar a subir 190, 191. O resto, não dá para ter um viés ainda se é um dólar mais forte ou fraco. Quando eu vejo aqui, esse aqui é o dólar canadense, por exemplo. Ele chegou nessa resistência muito aqui, acabou caindo um pouco, o dólar acabou caindo, mas será que ele faz um pullback aqui hoje? Isso aqui é o semanal, né? A gente pega tempos gráficos maiores, por exemplo. Será que ele volta um pouquinho aqui? Se ele subir um pouco, até com alguns dados econômicos da semana, né? Se o dólar subir um pouco, seria bom para essas moedas corrigirem, né? Por exemplo, você olha aqui, esse aqui é o AUD. Então, se o dólar sobe, ela corrige um pouco, vindo aqui para baixo ou caindo um pouco, fica melhor de pegar as operações do que continuar subindo ali do jeito que, para mim, boas oportunidades seriam no Yen. Índices americanos, a mesma coisa, eles estão levemente positivos hoje, mas estão nessas regiões assim de resistência. Se hoje o dólar cair um pouco, por que não se subirem mais um pouquinho? Tá meio que calmaria, assim. Beleza? E o ouro? Vamos lá para o tempo gráfico maior do ouro, aumentando aqui o zoom. O ouro está muito volátil e em topo histórico, né? Quando isso acontece, são sinais de que o ouro está fazendo um topo. Vindo para tempos gráficos menores, candles de perdendo força e tal.
também seria legal se fizesse uma correção aí pra gente poder pegar um pouco, do que continuar subindo assim rumo a renovar topos históricos, que foi mais difícil, né, de pegar. Mas topos e fundos ascendentes é tendência de alta, a tendência terciária do ouro ainda é de alta. Então era isso. Toda segunda-feira eu venho aqui e gravo para vocês o que pode acontecer na semana, os principais assuntos, os principais dados. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para você receber as notificações, para você receber os vídeos em primeira mão, ao invés de ficar esperando e vir na parte da tarde, na parte da noite, porque às vezes o YouTube demora para entregar. Então é importante que você assista isso na parte da manhã, porque às vezes a gente tem dados econômicos muito importantes logo na parte da manhã. Normalmente esse horário ali é subo o vídeo. Ótima semana a todos, até o próximo Morning Call.